Só um instante. Beleza, gente? Boa noite a todos. Estamos começando mais uma noite do 5º Colóquio Internacional Estéticas no Centro. Estamos aqui na sessão de comunicação, prevista para essa noite de 7 de dezembro de 2022, do colóquio. Queria apresentar brevemente para vocês os 3 trabalhos que vão ser apresentados aqui nessa noite. Para, sem mais delongas, já passar a palavra para as pesquisadoras aí e darmos início às atividades, né? Então, hoje ouviremos a Ludmila Poliana Duarte, com o trabalho Por uma Cultura Visual Decolonial, Descolonizando Práticas Pedagógicas do Olhar e Pesquisar. Na sequência, o trabalho da Keila Andréa Santiago Oliveira, A Primeira Vez que Fui ao Céu, de 2017, Sonho e Realidade na Vida de Dara. E na sequência, eu sou Eduardo Carli de Moraes, aqui da UFG, e vou apresentar um pouco sobre a minha pesquisa atual sobre as distopias, falando sobre a distopia inescapável 1984 de George Orwell, seus impactos socioculturais. Então é esse o cardápio que temos para a noite de hoje. E vamos começar então com a Lud. A palavra está com você. Seja bem-vindo ao colóquio. Obrigada, Eduardo. Estou bastante ansiosa para ouvi-los aqui. Acredito que vai ter um diálogo muito bom depois. No sentido, né, a gente conseguir aprofundar depois, que a gente vai apresentar aqui, porque é tão rápido, o resumo também foi tão, né, sucinto. Mas eu vou me apresentar, né, primeiro, começando. Meu nome é Ludmila, eu sou bolsista CAPES, TS, estou em sofrimento. Sou doutoranda da Unirio em educação. Minha orientadora é Adriana Hoffman, né? E o título já foi lido. E vou mudar aqui. Meu grupo de pesquisa CASSE. Falando um pouquinho aqui, né? Esse trabalho, ele traz diálogos epistemológicos entre os campos da educação, da comunicação e da cultura visual na perspectiva decolonial, para pensar na descolonização dos modos de ver, reflexões que compõem parte inicial do meu doutoramento. Né, ao mesmo tempo que são reflexões, diálogos, também são inquietações e provocações. Então, por isso, eu começo trazendo essa imagem, né, que já é um questionamento. Né, ele, na verdade, é uma peça de chamada para um projeto de lei de uma vereadora de São Paulo, do PSOL. Né, isso foi ano passado, em decorrência daquela queimada da estátua do Borba Gato, Bandeirantes, né? E aí ela propõe aí essa troca, né? Ela pergunta, né? Na verdade, ela levanta a bola, né? O que você acha de trocar pela a líder quilombola Teresa de Benguela? Trazendo essa, né, provocação inicial, eu vou mais para o lado conceitual, que foi o que eu me propus a pensar aqui junto com vocês, né, no colóquio. Então, eu vou aproximar esses 2 conceitos, né? Um que vem da cultura visual, que é o modo de ver. Então, eu trago aqui desse crítico de arte inglês, que é o John Berger, que tem um livro que se chama Modos de Ver mesmo. E nesse livro ele vai trazendo a construção histórica de como a gente vê, né? Como a gente é ensinado a ver, em certa medida. Então, ele vai considerar que a gente nunca olha apenas uma coisa. Nós estamos sempre vendo a relação entre essa coisa e nós, né? Então, essa visão ela é continuamente modificada, adaptada, né? Ela demanda recodificações, interpretações o tempo inteiro, né? E ela, claro, ela vai depender de onde nós estamos situados, desse círculo que a gente vai criando a partir desses modos de ver, né? E isso se aproxima muito dos estudos recentes, né? Da Djamila Ribeiro, que vem de encontro com uma realidade latino-americana de movimentos sociais, que é o conceito de lugares de fala. Então, ela já vai dizer dessa fala, né, desse falar enquanto um lugar
quanto um território, né? Uma forma também de você existir ou não, né? Então, eu até trouxe essa ilustração, que é uma ilustração minha, dessa frase dela, em que ela marca 2 pontos muito importantes da aproximação desses conceitos. Primeiro, de que o falar e também o ver, né? Não se restringem a questões fisiológicas, não são atos em si, né? Isso a cultura visual compreende também. E o segundo ponto é a questão do poder existir, mas de poder existir, no sentido de que quando você fala e quando você vê, né, uma relação bastante intrínseca com a dinâmica do ser escutado, do ser visto, né? Então, e bastante também moderna e contemporânea, se a gente pensar nas mídias sociais e tudo mais, esse aprofundamento da tese, né? Não cabe aqui no escopo, mas de você pensar que as existências são marcadas, né, ao serem escutadas e visualizadas. Então, no momento que você não é visto ou ouvido, você é invisibilizado, você é silenciado. E aí, continuando aqui, essas considerações conceituais, trazendo a ideia dos modos de ver para o modo de ver colonizado, né? Então, a cultura visual, né, esse campo, ele é sobre o que é visível, mas ele é, sobretudo, né, mais aqui para o nosso contexto, do que não é visível, né? De como, por que vemos algumas coisas e não vemos algumas outras representações, né? Como que acontece, né? Quem seleciona o que a gente pode ver, o que a gente não está vendo? E que a gente vive nesses regimes, né, de visualidades hegemônicas, que moldam o nosso modo de ver a todo instante. Como o Berg estava falando lá atrás, é um fluxo, é um movimento constante. Esse aqui já é Rose, uma outra autora da cultura visual, também inglesa, feminista, e isso marca a nossa percepção de mundo, né? Então, a Rose vai trazer ali depois essa outra consideração de como essas visualidades, né, marcam visões específicas das diferenças sociais, de hierarquias de classe, de gênero, de sexualidade. E aí, de novo, né, eu trago esses autores base do campo da cultura visual para dialogar com os latino-americanos, né? Então, a partir do momento que Rose traz essa consideração para mim, eu vou na Rita Segato, que é uma pesquisadora argentina, que pesquisa a questão de gênero e das populações indígenas no Brasil, né? E a Rita, ela vai vir com esse olhar decolonial, né, dizendo sobre o hegemônico. Se a visualidade, ela molda, né, a forma de ver hegemônica, que hegemônico é esse no nosso contexto? E ela vai dizer que o contexto latino-americano traz uma hegemonia que é global, né? E também como essa prática cultural do ver, né, historicamente torna invisíveis e invisibilizam determinados sujeitos e saberes, que é um ponto-chave também a questão do saber, né? Então, a colonialidade, ela perpassa por essas dimensões, questão teórica, ética, estética e política, né? Dito isso, a gente vai para uma outra aproximação conceitual na cultura visual decolonial, né? Nessa perspectiva, é que se as visualidades, elas engendram formas sistemáticas e estruturais de naturalizar essas relações de poder, né? Do que vemos ou do que não vemos, de como vemos, como aprendemos a ver, a colonialidade, ela se trata de uma manutenção constante dessas relações de poder, saber e ser, que emergem de um fato histórico que é a colonização, né? Tem a colonização e tem a colonialidade. É como se a gente vivesse numa plena manutenção do que foi a colonialização na América Latina, né? Através dessas relações. Então, principalmente Quijano, né, esse estudioso peruano da decolonialidade, ele vai dizer sobre como a modernidade espelha o que aconteceu na colonização, né? Torna sempre isso possível também, uma questão bastante marcada pela economia, pelo trabalho, pelo neoliberalismo, são aprofundamentos da tese que não cabem aqui. E aí, uma outra aproximação dos campos se existe uma visualidade hegemônica, existe uma contravisualidade, que é contra-hegemônica.
né, que é uma reação, um contraponto a toda essa hegemonia, que a gente considerar como contravisualidade. Então, eu tenho esse autor, de novo, em inglês, do campo da cultura visual, que vai falar sobre essa possibilidade de ver e representar o mundo por resistência, né? Então, eu faço essa brincadeira visual aqui com as esculturas do Borba Gato e dessa líder quilombola, justamente, né, para trazer essa provocação, né, de como essas representações vêm por resistência e como elas são colocadas como contra-hegemonia. E, de novo, eu faço um diálogo, né, com uma autora latino-americana, que é a Catherine Walsh, decolonial, colombiana, que vai falar sobre esse processo de resistência. Então, ela vai dizer que o decolonial, né, ele é um processo de resistência à colonialidade, atravessada com movimentos sociais, que são muito fortes, né, na América Latina e marcam vários campos, com a produção cultural, que ela vai falar de interculturalidade, outro aprofundamento, e epistemológico, de outros modos de ver, de ser, e saberes e de poder. Meu filho está participando aqui comigo, né? E aí eu entro na questão da educação, né? Porque, como eu falei inicialmente, são os campos da onde eu falo, como educadora, arte educadora. O que a tese ela vai se propor, né, a pensar, a partir de todo esse pensamento, desses atravessamentos, né, são as práticas pedagógicas contravisuais na mídia e educação. Então, essas bricolagens, elas nos fazem problematizar a emergência de resistir às práticas culturais do olhar colonial, do ver colonial, né, que invisibiliza sujeitos e sujeitas, que são historicamente e cotidianamente invisibilizados, mas para que isso aconteça, para que eles possam ser vistos, né, a gente tem que exercitar esse olhar, essa capacidade de poder vê-los. E tem a dimensão do saber, né, da comunidade do saber, que é o epistemicídio. Sueli Carneiro vai trazer muito bem isso, que é a questão que atravessa no pesquisar, na epistemologia, né, porque determinados saberes também não entram nos currículos, tanto dos pesquisadores acadêmicos, como das escolas, das principais instituições do saber, né? Isso é uma dimensão que está também relacionada com o ver. E é isso, gente. Vou finalizar aqui, vou agradecer. Aqui são as minhas referências bibliográficas. E obrigada, até aqui o contato do meu grupo de pesquisa e o meu e-mail. É isso. Maravilha, obrigado, Lud. Muito interessante. Obrigada a vocês. Bacana. Logo mais teremos um debate muito interessante, certamente. Muito impactante essas imagens também, né, que você traz aí. Essa contraposição do Borba Gato com Teresa de Benguela, contrastes bem fortes, né? E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Keila, então, para que ela apresente o trabalho dela. E aí a gente faz o debate no fim dos 3 trabalhos serem apresentados, pode ser? Então vamos lá, Keila, é com você. Tá, boa noite oficialmente, né? Já fofocamos bastante. Eu sou, como eu disse, né, professora aqui na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Estou aqui em campo, porque sofreria do mesmo problema da Lud se estivesse em casa, então procurei trabalhar por aqui, já fiquei. Sou professora aqui no curso de artes, no curso de pedagogia e no mestrado profissional em educação, trabalhando com a ênfase na arte e educação, né? Também trabalho muito com a questão da infância, enfim. E tenho convergido bastante as minhas pesquisas para a questão do cinema, né? Então, trouxe hoje um texto sobre um curta-metragem, né? Eu também tenho... A minha pesquisa principal agora tem sido sobre a questão da pervasão, né? É uma categoria adorniana, em que eu trabalho a partir dos filmes, pensando a potência de obras de mulheres artistas, especialmente diretoras,
né? Hoje eu não trouxe uma diretora, mas trouxe uma articulação com um texto escrito, né? Um texto da Elisandra Souza, como vocês verão, né? Mas também trabalho na extensão com o Cineclube UEMS, né? Que são obras normalmente que estão fora do circuito comercial, né? E a gente vai para as escolas, trabalhamos aqui com a comunidade acadêmica. Então eu falo desse lugar, né? De pesquisa com cinema. E eu optei por fazer um texto mais fluido. Eu vou ler e vou passar só imagens para vocês, tá? Mas vocês vão ver que não tem uma citação, não tem o meu arcabouço teórico, não vai aparecer. Eu não sei como que eu vou fazer isso depois no escrito, porque eu fiz um texto meio ensaístico, então eu já passei dos caracteres, né? Estou aí na esperança, como eu falei para a Carla, de aumentarem esses caracteres. Mas eu falo a partir da teoria crítica, né, e também da análise fílmica, né, de autores que fazem análise fílmica e trabalham com a questão da educação, fazem essa interlocução com a educação, né, mas basicamente Adorno, Benjamin, né, a Nancy Fraser, que é uma teórico-crítica, mas que vai falar muito nessa visão, eu não vou dizer descolonial, porque ela não é dos estudos culturais, ela é da teoria crítica, mas ela faz uma leitura do capitalismo, né, pensando todos esses movimentos, né, atualizando algumas questões da teoria crítica para pensar o feminismo, né, a própria questão do capitalismo em relação a todos os ismos, né, os pilares do capitalismo aí que complicam a vida das minorias, né, fazendo uma análise bem crítica. Então, eu vou falar de um curta, né, eu vou colocar aqui para vocês, e eu vou lendo e depois a gente conversa um pouquinho. Tá a tela inteira, né? Tá ok. Então, eu mudei um pouquinho o nome do texto, né? A primeira vez que fui ao céu, tirei o 2017 porque não era o nome do filme, né? E eu fiz um jogo de palavras aqui com o nome do filme, né? Que é um curta-metragem. Então, a primeira vez que fui ao céu, sonho e realidade na vida de Dara. Introdução. Um longo flashback nos coloca diante da trajetória de Dara, menina negra, e é a primeira vez que ela foi ao céu no curta brasileiro de 2017, dirigido e roteirizado por Renato Cândido e inspirado no conto de Elisandra Souza. É tão poética e sensível sua relação com um brinquedo de infância, o balanço, que poderíamos devanear com ela ao longo dessa ideia projetada pelo curta, não fosse a questão da pobreza e da vida difícil no sertão que costura a história, obviamente atravessada pela discussão racial, de classe e de gênero. Esse ensaio tem por objetivo mergulhar nessa história da protagonista que, com seus 8 anos de idade, se vê em meio a um drama familiar, deixar a vida no sítio no interior da Bahia, onde vive com os avós, e migrar para São Paulo, lugar no qual vivem seus pais, devido principalmente à precariedade do modo de vida sertanejo, que no contexto político do golpe civil-militar de 1964, alinhava ainda mais um aspecto de gravidade à situação. Propõe uma análise fílmica da obra, enlaçando o detalhamento de seus dispositivos estéticos, de modo a delinear a relação dialética entre forma e conteúdo na construção da linguagem cinematográfica em questão. Ficarão em relevo a fotografia, a paleta de cores, o desenho do som, a trilha sonora, que orquestrados compõem um cenário que abarca intencionalidades vibrantes do diretor em nos conduzir para sua recepção em um tom de delicadeza e, ao mesmo tempo, de entendimento profundo da dureza dos acontecimentos. Não é aleatório o enredo enfocar uma família negra, uma menina que só anos depois do sofrimento encenado, quando já é avó, tem direito ao seu voo ao céu no balanço de sua infância, o mesmo que poderia embalar seus sonhos quando pequena, sonhos dos quais possivelmente foi privada, dada a sua situação de carência. Não é por acaso que a lembrança do avô ressalta em sua memória como refúgio, certeza de proteção e carinho, fala de promessa, enquanto a avó parece resguardar a realidade da reprimenda, da preocupação, e dos pés bem fincados no chão. Inspirações e a história do curta. O curta-metragem Dara, a primeira vez que fui ao céu, de 2017, dirigido e roteirizado por Renato Cândido de Lima, nos traz a história de Dara, menina negra do recôndito nordestino, que se vê juntamente com a família diante de uma realidade triste, porém ainda recorrente, a migração do interior para a cidade grande em busca de uma vida mais digna. A trilha sonora, com composição, viola, violão e zabumba de Giovanni de Ginzá, violino de Carla Raiza,
flauta transversal de Mila Maia e violoncelo de Rafael Ramalhoso nos transporta para a ambientação do cenário baiano, dividindo espaço com a música Pau de Arara de Luiz Gonzaga e Guil de Moraes e também sons diegéticos que compõem uma paisagem sonora muito característica daquela região. Tudo se mescla no arranjo de um clima triste, de despedida, que ganha certa nuance de sonho e devaneio por parte de nossa protagonista, que já adulta volta ao pequeno sítio da família, de modo a revisitar o brinquedo da infância, capaz de revelar resquícios de um sonho que se foi e de possibilidades perdidas de voar. Ir ao céu aqui significa planar na fantasia, libertar-se, e talvez com a história de Dara, que leva àquele local a neta, o diretor queira nos presentear com a esperança de que nunca é tarde para alimentar, saciar nossos desejos. O roteiro de Renato Cândido é inspirado no conto A Primeira Vez que Fui ao Céu, de Elisandra Souza, do livro Filha do Fogo, 12 Contos de Amor e Cura. O texto da autora nos leva para um lugar repleto de poesia. E pelos olhos e voz da narradora, somos convidados a adentrar aquela infância, registro de uma memória de menina que mostra o fascínio pelo balanço e seus poderes de magia que levam ao céu. Uma nave, em suas palavras. Com ela, sentimos o desejo infantil que transborda e acompanha com muita ansiedade a construção realizada pelo avô da máquina de voar, que acaba sendo testada apenas no dia posterior, porque já era de noite, lugar da reza, da janta e do sono. Nessa espera, descobrimos um pouco daquele núcleo familiar. Cuidado, a religião, a bênção, a barriga cheia de felicidade que nem queria comer, a vontade de explodir de emoção e a chegada do momento aguardado, impulsionada pela presença guerreira do avô e da natureza que com ela comemora o feito. Fui ganhando velocidade, ele empurrava as minhas costas, fechei meus olhos, sentindo o vai e vem da minha nave, o cajueiro soltando as folhas como se estivesse emocionado. Vento acariciando meu rosto. Estava no céu. No roteiro e filme, o diretor nos provoca uma distensão no tempo. Um desenrolar da história com mais nuances, detalhes e uma camada genial. Acompanhamos de muito perto, por meio de um longo flashback, a jornada de Dara, a saída daquele lugar sagrado da infância que guardou seu mais bem precioso, morada da liberdade, da possibilidade de ser criança, da riqueza de uma vida urgida pelo pé no chão, acolhida no cajueiro, tempo de corrida e brincadeira que ficou para trás. E mais, uma camada que revela um quê de injustiça e tristeza vivenciada pela menina, costurada pela conjuntura difícil da vida no campo, que precisa ser abandonada para a sobrevivência mais justa e talvez menos precária na cidade, onde já estão seus pais. Essa condição nos revela pedaços de um quebra-cabeças muito complexo de um Brasil imenso, aquele que revela, depois de montado, verdades apenas sussurradas e muitas vezes invisibilizadas. Para muitas famílias, a classe social, a raça são determinantes em suas histórias de vida. Se falamos de gênero, isso pode ser ainda mais difícil. As mulheres restam trilhas ainda mais tortuosas, porque vivemos numa estrutura social que vitriniza muitas conquistas, mas esconde muitas, inúmeras histórias que se tornaram apenas memórias, quando se coloca em jogo sobreviver, o poder comer, se vestir, em detrimento, claro, do que é considerado menor. Se divertir, ser criança, ser feliz, sonhar e fantasiar. O filme tem início ainda com os créditos em branco no fundo de tela preta, e ouvimos os sons diegéticos de um automóvel que se desloca numa estrada de terra. Os sons se intensificam e um rápido fade-in nos desloca para a estrada, vista de dentro do carro pelo vidro dianteiro. A música tema surge enquanto seguimos o veículo e visualizamos cercas pintadas, uma vegetação bem característica do Nordeste. A mudança para a câmera parada mostra, já de fora do espaço interno, o carro seguindo e fazendo a curva acentuada à esquerda de forma lenta. Dara, adulta, já uma senhora, sai do carro estacionado e caminha com sua neta adentrando um espaço gramado. Vemos majestoso, imponente, o cajueiro. Elas se aproximam da árvore frondosa, há um balanço pendurado, onde a neta imediatamente se senta. Uma adolescente que sente titubear começa um leve balanço. Em primeiro plano, temos acesso ao rosto de Dara. A música cessa e escutamos a natureza vibrante, o vento, os passarinhos, alguns mugidos e o som do balanço. Dara sorri, olha de cima a baixo a grandeza do cajueiro, depois se faz séria, olhando fixamente para o chão. Tem início o flashback. Dara caminha com um carrinho de mão, a carga preciosa já denuncia seu papel importante na história, as cordas. Dali em diante, temos acesso a pedaços da história que vão se revelando.
Ela abre a porteira, senta na varanda de uma casa simples e começa a desenrolar as cordas que possuem alguns nós. Seu avô chega. Benção, avô. Deus te abençoe. Já arrumou suas coisas, Dara? Tô arrumando. Fique triste, não. A avó chama pelo marido e então descobrimos que ele já tem comprador para as coisas tudo. Dara recebe um afago no rosto, um beijo, está inconsolável. A tristeza não a impede de seguir seu plano. Ela quer remontar o velho balancinho, como ela o chama. Ao som de Gonzaga, que a avó escuta passando roupa, ela reaparece na janela da casa, perguntando pela Taubinha. Acompanhamos desde esse momento seus esforços para reconstruir o brinquedo. A avó se mostra resistente à ideia. Lá em São Paulo está assim de balanço. E até mesmo gesticula cutucando o esposo de maneira a repreender seu gesto de incentivo à neta. Mas o avô retruca também corporalmente, demonstra entusiasmo e não desencoraja a criança a procurar pelo objeto. Não é dessa vez que a menina consegue o balanço, mas passa a corda na árvore e se pendura pendulando, o que é interrompida pela avó, que lhe chama atenção para o fato de poder se machucar, chegar toda quebrada em São Paulo. Ela retorna para casa. O avô vende o restante das coisas e depois os vemos no cenário interno, à luz de velas, com todos os santos de devoção enquadrados pelo plano detalhe, orando em volta da mesa e depois comendo. Dara está ao lado de um irmão. Questiona a ida para São Paulo. É uma terra boa, é um lugar de emprego, um lugar de futuro. A gente vai viver melhor do que aqui, lá melhor do que aqui, antes que a gente acabe perdendo tudo. Vemos os pais de Dara numa fotografia bem amassada na capital. Foto que ela olha demoradamente e guarda na caminha de esteira. O avô escuta o rádio e entendemos do discurso de Miguel Arraes o contexto político da ditadura que se apresenta. Nem bem o sol nasce e lá está Dara novamente, tentando refazer o seu balanço no que é ajudada pelo avô, mas não consegue usar o brinquedo com a súbita chegada do Zé do caminhão. É hora de partir. Eles partem em seguida. O cajueiro resplandecente sacode sua vasta folhagem como a dizer adeus. O avô a consola. Dara, um dia a gente volta. Barulho de motor e a casa se distancia. Acompanhamos por um tempo o rosto da protagonista de lado, tristonho. O flashback tem fim. De volta ao rosto da senhora, pensativa, absorta nas lembranças, somos despertados, assim como ela, pelo chamado da neta. Vem, vó! E ela sorri, vai balançar. E a trilha sonora recomeça. A neta balança, depois o avô, e ela já é uma menina novamente a voar no céu. Os créditos finais se apresentam. Contradições sociais. Por que Dara tem que partir? Não há para ela e sua família uma outra opção. No cenário de pobreza em que viviam e de necessidades surgindo a cada momento, os pais se refugiam na cidade grande, que parece ser a saída para os problemas financeiros, para a escassez e saída também da sobrevivência difícil. Ela é uma criança. Desde que pequena, precisa aprender a gramática dolorosa da privação. Logo não haverá o que comer, o que beber, o que vestir. O discurso da avó não a convence. Uma vida melhor no horizonte, porque é quase impossível na balança infantil dar grandeza ao trabalho, ao futuro, quando o que pesa de verdade em seu sentimento genuíno é a pureza do ar, a brincadeira no mato, os pés descalços, o voo no balancinho querido, lugar da alegria, do riso fácil e solto. No pensamento infantil, o sistema que calcula a mais-valia, que dita que os mais pobres têm lugar na periferia das decisões e nas piores moradas, que diz que devem ocupar a base da pirâmide na distribuição das riquezas, que a cor da sua pele é ruim e vai lhe dizer qual espaço ocupar na sociedade, como se tornar invisível e quando correr ao grito de pega ladrão, tudo isso não faz sentido em sua essência. Mas esta é a estrutura capitalista, que devora os sonhos e a fantasia por detrás de sua engrenagem atroz, sustentando seus pilares, estando aí o racismo, a expropriação e exploração de todos os corpos, mas especialmente das pessoas negras, que estão nas classes sociais mais baixas, ocupando as funções mais inferiores e inferiorizantes, aquelas que escravizam e fazem sucumbir até os dias atuais. No contexto político do golpe civil-militar de 1964, informação a que temos acesso pelas ondas do rádio do avô, todo esse quadro se acentua, ganhando gravidade nos momentos de opressão, perseguição, controle sobre quem poderia pensar diferente e buscar um país democrático, menos desigual, mais diverso e de reais oportunidades para todos.
A infância de Dara está marcada para sempre por essa realidade que traduz pouca circunstância para a mudança de ares, mas que obriga ao abandono da terra, da identidade nordestina, negra, do campo, maquiando tudo com o rosto do progresso, do crescimento e da ordem, sem retorno às raízes. Sair do lugar de aconchego e guarida das memórias e sofrer a diáspora mais uma vez, desabitar seu chão, despregar-se das raízes, desapegar-se de seus valores, amores, deslocar suas dores. Eu finalizo. Análise de 2 cenas e seus dispositivos estéticos. Abandono do balanço. A direção do curta nos brinda com cenas lentas, desaceleradas do tempo do relógio. Abre-se um lapso diferente, em que nos demoramos no caminhar da menina, no desenrolar os nós de sua corda, no tentar prendê-la aos galhos do gigante cajueiro. Nos divertimos com ela em suas tentativas, nos regozijamos quando o avô amarra a corda e finalmente constrói o brinquedo. E também sofremos com seus olhares perdidos, distantes, resistentes no decorrer dos acontecimentos. No abandono do balanço, em que Dara caminha com o avô, padecemos com ela. De mãos dadas, relutantes, eles se afastam, como a dizer adeus a tudo que a vida poderia ter sido. Seus corpos evidenciam a perda, um penar, como diz a letra da música de Gonzaga, também usada no filme. Com a protagonista, vamos da felicidade máxima à profunda decepção. Com o mesmo gesto da protagonista já adulta, Dara criança perscruta o cajueiro de cima a baixo, volve o olhar para o chão, toca o balanço uma última vez e o deixa. O levantar é acompanhado pela passagem mais cadente da trilha sonora e cessa assim que ela retira as mãos do brinquedo. Há uma sincronicidade doída que embala os gestos e nos devolve a dura realidade da partida. E a última cena, o balanço final. Chamada pela neta, Dara se rende ao vai-vem, que se intensifica ao mesmo tempo que os instrumentos de corda, em acordes pausados, vão ganhando vestimenta dos demais, insuflando a melodia a cada vez mais cores. A câmera se movimenta com ela, direciona nossos olhares, que com a mulher que balança, vislumbram os galhos e as folhas do cajueiro, indo e vindo. Uma transmutação se opera no jogo de câmeras. O avô manifesta-se brincalhão, empurrando faceiro a neta, que ora é dar a avó e dar a menina. As duas sorriem, esbaldam-se na brincadeira de voar, e agora, finalmente, vão ao céu. E aqui eu termino. Não sei se me alonguei, desculpa. Grato, então, Keila, pela bela apresentação. Confesso que eu não conheço esse curta, mas fiquei super curioso para assistir. Dara, a primeira vez que vou ao céu, né? Muito bacana. Daqui a pouquinho a gente pode ter um debate, acho que bem rico. Acho que Keila, Lud e Paula têm muito a se dizer, né? A respeito desse conteúdo riquíssimo que vocês trouxeram. Então, queria parabenizá-los, assim, eu achei também a seleção visual que vocês fizeram, a curadoria, né, de imagens muito bem feita, e eu vou tentar manter um pouco essa ambientação, trazendo um passeio visual aqui, também pela obra do George Orwell, né? Aí, por favor, vocês me ajudem a controlar o tempo, tá bom? Então, bom, boa noite propriamente a todos. Eu sou atualmente professor de filosofia no Instituto Federal de Goiás e estou doutorando também na UFG, orientado pela professora Carla Damião, uma das organizadoras aqui deste colóquio, né? E tenho estudado a questão das distopias e também direcionando muito meu olhar para a produção de filmes inspirados em grandes obras literárias que exploram esse domínio do distópico, né? E aí, então, eu trouxe aqui um fragmento dessa pesquisa de doutorado em estética que eu tenho feito sobre a obra do George Orwell, né, 1984, que eu chamei aqui de A Distopia Inescapável. Eu tenho a ambição aqui de fazer futuramente um artigo que não vou ter tempo de expor aqui para vocês, mas ele tem 3 momentos, né? Um momento que
fala sobre George Orwell como vida mesmo, né? Vai a biografia dele e tenta mostrar um pouco todo o contexto histórico-cultural, né, de um homem da primeira metade do século XX, que muito perto de sua morte ali, ele morreu em 1950, consegue concluir o 1984, que é uma obra que segue ressoando muito assim no mundo contemporâneo, né? Mas eu queria entender um pouco a vida da pessoa que produziu essa obra-prima, né? Que tem se consolidado aí como paradigma da ficção especulativa distópica, né? E aí então eu tenho pesquisado um pouco sobre os debates contemporâneos, sobre totalitarismo, pós-verdade, vigilância em massa, reality shows, dissonância cognitiva, autoritarismos políticos de toda sorte, revoluções traídas, etc., né? São muitos temas que hoje em dia vem muito à tona fazendo referência ao Orwell, né? Então é muito citado, talvez um dos autores do século XX mais citados no XXI, né? Então isso também me interessou. E para além disso eu tento analisar um pouco então tanto as influências, né? Tanto o input que autores, que pensadores, que artistas inspiraram esta obra, mas também uma espécie de output, né? Ou seja, o legado dessa obra e como ela inspirou outras, né? Então, eu tenho percebido um boom, né, no mercado editorial, assim, uma grande ascensão de materiais publicados, né, de todos os livros de George Orwell, e é muito interessante também a gente pensar a distopia que ele, no fim da vida, consegue criar com toda a sua trajetória existencial marcada por uma escrita sobre o real, né? Uma escrita documental, autobiográfica, que está ali nas margens do jornalismo investigativo, né? Então, nascido na Índia, né? O autor ele pôde vivenciar um pouco esse imperialismo que os britânicos exerciam, não só na Índia, na Birmânia, mas em vários outros locais. E, de algum modo, eu vejo Orwell como alguém que dá um testemunho sobre os oprimidos, né? Sobre os esmagados, os condenados da terra, em vários livros aí documentais, né? Inclusive sobre a classe trabalhadora britânica. E aí ele vai constituindo, nesse longo mergulho no real, né? E no jornalismo, inclusive, que pagava suas contas, ele vai reunindo elementos extraídos um pouco da realidade objetiva histórica que ele vivenciou para fazer uma crítica muito pertinente ao totalitarismo e ao imperialismo, né? Então, é mais ou menos esse o background que eu estudo para entender um pouco a relevância atual do autor, né? Porque parece que Orwell realmente se recusa a ser assim um cânone morto, né, que fique lá no passado. Ele se mistura ao debate público atual. Eu trouxe duas reportagens aqui, onde Orwell é a manchete, né, do jornal É o País e do DW alemão, com o fenômeno de 1984 retornar a ser best-seller com a eleição do Donald Trump, né? Então, no mundo midiático, né, é dado muito holofote para esse sucesso póstumo do George Orwell, com um livro escrito um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, né, um livro fruto ali do comecinho da Guerra Fria e que parece dizer mais ao século XXI do que talvez qualquer outro do século XX. Então, é mais ou menos por aí que eu tenho pesquisado, né, esse grande movimento editorial também de contar sobre a vida de Orwell, né, de levantar uma memória sobre os episódios biográficos, né? Vocês estão vendo, por exemplo, uma foto dele lutando na Guerra Civil Espanhola, né, onde ele esteve. Então, algo no mundo contemporâneo parece me convocar, assim, como pesquisador, a entender
porque Orwell está na língua de todos, né? Muitas décadas depois de sua morte. Inclusive nos bonés eu achei um slogan interessante aí para contestar o trumpismo, né? Que fala de Make America Great Again. Tem esse boné, Make Orwell Fiction Again, né? Ou seja, façam Orwell voltar a ser ficção, né? Então, um pouco da motivação dessa pesquisa é notar a resiliência dessa obra, né? Uma das obras de arte que parece que mais ressoa no mundo atual, né? Não só nesse mundo dos reality shows, né? Enfim, o Big Brother Brasil, que todos conhecemos, se apropria um pouco, né? E comete isso que o meme aqui diz que não deve ser cometido, né? Ou seja, utiliza a obra-prima do Orwell como manual de instruções para criar um regime de vigilância, né? E eu também noto que no debate público sobre vigilância, NSA, Snowden, né? Esses casos que tiveram bastante repercussão midiática, a todo momento se apela a George Orwell, ele está presente nesse debate, né? Ele esteve presente no debate do Vale do Silício há muitas décadas, né? Quando a Apple foi lançar o seu primeiro Macintosh, a propaganda era uma referência a 1984, etc., né? Eu não vou mostrar os vídeos aqui, porque eu acho que eu vou me delongar demais. E eu queria falar um pouco para vocês desse aspecto mais do input output. George Orwell's writings have experienced Aqui um pouco da repercussão, né, que eu estava falando com vocês no mundo contemporâneo, de cada vez mais publicações inspiradas na vida do George Orwell, né? Inclusive nas HQs, nas novelas gráficas, né? Aqui tem 3 exemplos de obras publicadas no Brasil, inclusive, que contam a vida de Orwell e que adaptam também em 1984 para essa linguagem dessa visualidade, né, ou dessa contravisualidade, de maneira muito interessante, e um impacto na cultura que é assim imensurável, né? São centenas de artigos falando sobre os artistas que, como David Bowie no Diamond Dogs e como a cantora brasileira Juscelene Bossi, indicam o Orwell como uma grande influência, né, nas suas obras atuais. E, enfim, eu queria pular agora para um momento de dividir aqui com vocês, compartilhar rapidamente algumas ideias sobre o livro propriamente, né? Sobre essa distopia, 1984. Um dado interessante, né, é que esses 2 livros de Orwell, Revolução dos Bichos e 1984, são fenômenos comerciais também, assim, né? Eles têm vendagens estratosféricas, né? E o Gregory Claeys, que é o autor desse Distopia, uma história natural, ele estima 20 milhões de cópias vendidas dessas 2 distopias juntas, né? E o que já é um fenômeno em si, né? Na história da cultura, o quanto George Orwell também consegue ser muito bem comercializado, né? E isso nos coloca uma certa perplexidade, né? Que é o sucesso de massas de narrativas distópicas, né? Então é mais ou menos por aí que eu tenho pesquisado. Trouxe aqui algumas imagens dessas HQs, né? E alguns elementos que eu acho muito interessantes de destacar da obra e que são super atuais, assim, né? Apesar de algumas coisas terem ficado datadas em termos de tecnologias e tal, politicamente o Orwell foi muito visionário, de fato, né? Então ele imagina esse seu protagonista que vai tentar se rebelar contra o sistema de controle, de vigilância e de opressão totalitária que está vigente, né, na Inglaterra nessa época. Inglaterra que se tornou parte de um grande império chamado Oceânia, né? E aí um aspecto muito contemporâneo é o estado policial, né? É o fato dessas pessoas estarem sempre inundadas por afetos vinculados ao medo
e ao ódio, né? Ou seja, são os afetos sociais dominantes e todos estão amedrontados diante da polícia e, sobretudo, da polícia do pensamento, né? Ou seja, há uma ideia que o Orwell trabalha e que depois a Hannah Arendt também trabalhará, que é sobre o totalitarismo demandar uma espécie de atentado contra a consciência crítica, né? Ele tem que desmontar o livre pensamento, impedi-lo, sufocá-lo, para que ele tenha ali os súditos, né, obedientes, e ele possa canalizar as insatisfações sociais para grandes alvos, né, como é o caso no livro do Goldstein, né, que é o inimigo do Estado. E aí, para compreender um pouco esse caldo cultural, né, de que nasce o livro, né, a minha pesquisa me levou a pesquisar a literatura da desilusão, que é um termo que o próprio Orwell utiliza, né, e 3 obras se destacam assim, né, nesse momento do input, né, daquilo que influenciou o Orwell nas suas concepções, né, para fazer ali em 1984 nascer, né, ser elaborada como obra. Os pesquisadores indicam aqui O Zero e o Infinito, do Arthur Koestler, como um livro muito impactante para o Orwell, né, que fala sobre os prisioneiros nos cárceres do stalinismo, né, que foram muitas vezes participantes da Revolução Bolchevique e que depois se tornam inimigos do Estado e que são brutalmente torturados e vaporizados, né, nas gulags e nos cárceres do regime stalinista, né? Então, de fato isso que Orwell está denunciando também, de maneira explícita, né? O que ele considerava como uma espécie de perversão, né, ou de traição da Revolução Bolchevique de 17, né? Também o livro Ano 1 da Revolução Russa foi muito consultado pelo Orwell, né? O autor é o Victor Serge, e também os pesquisadores indicam que o Orwell era um leitor voraz, assim, do André Gide, e leu tudo que Gide escreveu sobre a União Soviética e tal, né? Então, o George Orwell faria parte, né, assim, sendo um grande romancista que cria uma obra-prima distópica de uma grande corrente que a gente chama de literatura da desilusão. Uma desilusão, sobretudo, com os rumos da Revolução, né, e com a consolidação de regimes piramidais, autoritários e negacionistas, né, como está aqui também nesse meme, né, que circula na internet, o partido que domina, né, a Oceânia exige dos seus súditos que eles rejeitem a evidência dos seus olhos, dos seus ouvidos, né? É uma sociedade imersa na pós-verdade, né? E é muito irônico sempre a utilização que o Orwell faz dos ministérios, porque o Ministério da Verdade está ocupado da mentira e da falsificação, o Ministério do Amor está ocupado com a tortura e com a vaporização, né? O desaparecimento e ocultação de cadáveres dos rebeldes ao sistema. Enfim, é um mundo já da pós-verdade, onde a própria noção de realidade objetiva está caindo em desuso, né? E isso no romance tem um grande emblema que é a fórmula matemática, né? 2 mais 2 é igual a... E a famosa frase também de que, né, os chefes do partido, essa nova elite que toma conta após a Revolução, eles podem impor que 2 mais 2 seja 5 aos seus súditos se for conveniente a ele, né? Então é realmente uma denúncia muito forte desse autoritarismo excessivo, totalitário, e que hoje a gente se vê manifestando nas extremas direitas mundo afora, né? Enfim, eu estou mapeando também outras influências, né, da ficção científica e do romance satírico, que o Orwell também dialogou com, né? Nós sabemos que ele gostava muito de Swift, de Dickens,
de A.J. Wells, né, de Aldous Huxley, William Morris, são todos autores de uma certa tradição aí, ou de ficção especulativa, ou de sátiras sociais, né, que o Orwell também apreciava muito. E eu tenho me detido um pouco mais, escrevo mais aprofundadamente sobre o Nós, do Zamyatin, né? Que é um livro também super impactante do século XX, desse autor russo, que inspirou as grandes distopias que viriam depois, né? Admirável Mundo Novo do Huxley, o 1984, o Laranja Mecânica e tantos outros, provém um pouco dessa fonte, né? E aí, enfim, não vou entrar muito em detalhes sobre isso aqui, mas eu tenho trabalhado com a noção das revoluções traídas, né? Como sendo um dos grandes temas do George Orwell desde a Revolução dos Bichos, né? Que é um livro de 45, também é um grande sucesso editorial, um best-seller aí que, né, as massas consomem assim com muita avidez, né? Então, me parece claro que o grande tema aí do fim da vida de Orwell, dessa sua produção final, não é? É o tema das revoluções traídas. E eu preparei realmente coisas em excesso aqui, mas rapidamente também falar sobre essa cultura visual que também surgiu a partir do livro, né? Existem 2 filmes já feitos, um nos anos 50, né, que está disponível no YouTube, aí, O Futuro do Mundo se chama. Eu tenho muitas críticas a esses filmes, mas de algum modo eles fazem parte desse fenômeno, né, na cultura pop mesmo, que o 1984 se transformou. Existe esse filme também do Michael Radford, muito interessante, né, onde o destino dos personagens é mostrado numa carnalidade que eu acho interessante, né. Então, acho que para terminar, eu queria compartilhar com vocês uma leitura de uma cena, né, específica do romance, que me parece que ainda é pouco destacada, né, e que faz uma espécie de vínculo, de link possível, também com algo muito contemporâneo, né, que são as distopias da Margaret Atwood, né, que é a autora do The Handmaid's Tale, né. Então, a minha pesquisa também tem enveredado por aí, né? Então, eu trouxe aqui 2 cenas dos filmes, não é? O filme dos anos 50 e o filme dos anos 80, né? E nós temos em 1984, na parte 2, sobretudo, né, uma história de amor trágica, né? Entre o Winston Smith e a Julia, né? Que são 2 funcionários do partido que trabalham lá nos ministérios, não é? Ambos têm uma relação com a palavra que eu acho muito interessante, porque o Winston ele começa o livro escrevendo um diário que ele mantém, né, para suas confissões, inclusive de natureza sexual, ele é muito confessional, né, sobre suas aventuras no bairro proletário e com a prostituição urbana, fora dos domínios que ele é permitido, né, transitar, né? E ela também, ela tem algo de uma artista literária a serviço do Estado, que trabalha no departamento de ficção, nas máquinas que produzem os romances que os proletários lerão, né? Então, existe no livro também toda uma crítica a essa mecanização, né? As máquinas fazem mais arte do que os humanos estão quase ali servindo as máquinas versificadoras que fazem música sintética, por exemplo, né? Então, esse casal ele tem muita dificuldade de vivenciar esse romance diante da polícia do pensamento e da polícia da moral e dos bons costumes, né? Então, eu acho que tem um elemento também extremamente atual no Orwell, né? E que me parece que é pouco destacado ainda em vários textos que a gente lê, que acabam levando o Orwell para o campo da economia política, dos debates, né? Nesse sentido, mas esquecem também todo um outro debate que ele faz, existencial e perpassando as questões de gênero também, né? E um certo clima cultural autoritário, onde o puritanismo se torna assim dogmático, fanático, né?
Então eu penso que esse é um elemento central na distopia 1984, né? E o Orwell se demora no retrato das personagens femininas, assim. Eu acho que a Julia e a Catherine, elas são personagens que merecem muito mais estudo do que tem sido feito sobre elas, né? Até do ponto de vista da psicologia de massas, assim, eu percebo que a Julia, ela tem toda uma teorização sobre psicologia de massas, porque ela finge ser uma funcionária perfeita do sistema, né? Uma súdita perfeita do Big Brother. Ela utiliza aqui o que o Orwell chama de Scarlet Sash, né? Que é uma imposição do regime, e ela participa das ligas antissexo, né? Que inclusive o regime utiliza toda a juventude, né, em grandes movimentos sociais autoritários que parecem muito, inclusive, com o que a cineasta brasileira Anita Rocha fez no Medusa, né, seu filme. Então, me interessou muito, né, pesquisar um pouco essa vinculação também que o Orwell faz entre a distopia totalitária e um certo puritanismo, né, sexual que é imposto ali. E eu acho que isso está muito bem colocado no filme, nessa relação da Julia com o Winston, né? A maneira como eles tentam burlar esse sistema de vigilância, tirar os seus corpos do controle desse poder, mas descobrindo que esse poder era inescapável, né? Que ele estava quase que ubíquo. E por isso que o romance também ele é tão impactante, tão trágico, né? Porque o Orwell não escreve sobre a vitória dos seus protagonistas, mas sobre o modo como eles são destruídos por essa máquina, como eles são encarcerados, torturados e perdem muito da sua humanidade após terem tentado se rebelar em prol de tempos mais livres para os corpos e para a expressão do amor deles, né? Então, eu percebo que aqui é possível fazer um link entre o George Orwell e a Margaret Atwood, o The Handmaid's Tale. Eu acho que ela vai explorar também muito a fundo a questão do pessoal ser político, né? Enfim, eu acho que eu já estou me alongando demais, mas é uma pesquisa bem extensa até que eu estou fazendo, que inclui o Aldous Huxley, né? Também uma leitura em paralelo do Admirável Mundo Novo e do 1984, e que também culmina com uma tese que não é exatamente original, mas que eu também acho que merece ser mais debatida nessa fortuna crítica sobre o Orwell, né? Que é o fato do Big Brother ser uma entidade fictícia, né? Eu tenho estudado muito ficção científica, né? E a gente acaba na filosofia procurando autores como Weihinger, a filosofia do como ser e tal, né? Mas essas filosofias elas estão um pouco antiquadas, assim, elas estão um pouco datadas, né? O debate sobre ficção hoje em dia ele está muito perpassado pela pós-verdade e pelo efeito das redes sociais na psicologia de massas, né? E quantas pessoas estão muitas vezes realmente perdendo qualquer chão na realidade objetiva e desconsiderando, inclusive, a validade desse conceito, né? A pós-verdade é realmente um fenômeno epidêmico, eu acho, né? E me parece que a gente pensar o 1984 como um grande tratado sobre a enganação, né? Ou seja, há uma grande entidade fictícia que é colocada como líder, né? Que está em todos os cartazes, mas é uma invenção, né? Desse poder que pode tudo ver, né? Que perpassa tudo com a sua autoridade, né? Inescapável, né? Uma espécie de secularização do Deus Pai, assim, muito eu vejo tudo, eu comando, né? Então eu tenho estudado um pouco essa atualidade desses memes, né? Que, por exemplo, colocam Mark Zuckerberg na figura do novo Big Brother, né? Então tem me parecido muito interessante as ressonâncias de Orwell no mundo contemporâneo, nas obras sobre capitalismo de vigilância, né? E no debate sobre história, sobre escrita da história, né? Sobre os assassinos da memória.
né? Porque também é a profissão do nosso protagonista, né? Destruir as evidências da história que são discordantes ao que o partido mandou, né? Publicar, né? E aqui, bem, só para terminar mesmo, eu acho que eu já me estendi muito, tinha outras análises que eu poderia mergulhar nelas, mas vamos ao diálogo, né? Um elemento muito interessante, só para terminar, uma influência que se esquece de citar, né? Aileen foi a primeira esposa do George Orwell e foi muito trágico o processo de escrita do 1984, porque ela havia falecido, né? E ela havia sido muita cuidadora do George Orwell depois que ele tomou uma bala na garganta na Guerra Civil Espanhola. Eles estiveram juntos no campo de batalha, nas trincheiras. E mesmo Orwell morreu muito cedo, né? Por conta da tuberculose, das consequências desse tiro que ele tomou nas trincheiras. E às vezes eu ouço as pessoas dizerem que 1984 tem esse título porque foi escrito em 1949, e aí o Orwell simplesmente inverteu os números e colocou a sua especulação sobre o futuro neste ano, né? Seria uma mera brincadeira com o número, mas na verdade os pesquisadores, e tem livros escritos já, por exemplo esse da Sylvia Top, mostram que o Orwell estava honrando a Aileen com 1984. Ela tem um poema, né, de 1934, End of the Century, 1984. Então, ela também foi uma pessoa muito importante no processo de elaboração do 1984, das suas personagens femininas, né? E da tragédia que o Winston vivencia, né? Ele é um protagonista marcado pela morte da mãe, né? Pelo desaparecimento, pela vaporização da sua mãe quando ele era criança, em meio ao cenário cheio de escombros, né? De uma Londres bombardeada. E ele também tem esses dois amores em 1984 que acabam tragicamente, com a Catherine e com a Julia, né? Então tem todo um subtexto ali relacional no livro que é interessante a gente explorar para além dessa questão da economia política e da geopolítica, que também é super interessante no autor, né? Então, era isso, gente. Tinha mais coisa, mas eu não vou chateá-las com os filósofos que debatem a desobediência no livro. Em outra ocasião, talvez a gente volte a esse papo. E vamos ao debate, então. Fiquem à vontade, gente. Oi, eu gostaria de começar, porque estou bastante aqui estimulada, né, pela sua apresentação. Agradecer aqui, acho que Keila também tem bastante coisa para conversar, não? Mas gostaria primeiro de dizer que, olha, eu tô na dissertação, eu olhei assim para desinformação, né? Para o fenômeno da desinformação na pandemia e através dos artefatos midiáticos, os memes, né? Que você trouxe bastante meme. E eu cheguei a mapear esse ideário, né? De como ele está impregnado no imaginário individual e coletivo. Porque quando eu cheguei, né, na dissertação entender essa questão da pós-verdade e da desinformação como uma maior profundidade, né, como você trouxe a Hannah Arendt, que ela vai dizer sobre como sistemas totalitários, como você disse, tiram a percepção da realidade factual como uma forma mesmo, né, de se perpetuar no poder, né, a Hannah Arendt vai trazer isso. Comecei a pensar sobre a decolonialidade a partir daí, né? Mas se tratando do ideário bolsonarista, por exemplo, né, é muito forte. Encontrei, então, sobre toda essa questão relacionada à mediatização das relações, ele entra muito forte aí. Então, eu vi que a Keila também já sinalizou uma pergunta nesse sentido, queria entender uma coisa assim, tão latente, né? Como que você acha que ele encaixou tão bem nesse imaginário que vem, você falou, né, do trumpismo e do bolsonarismo aqui no Brasil? Como que você vê isso, esse fenômeno?
Não, tranquilo, já coloquei minha questão aí. Ela perguntou ali, ó, qual a atualidade da ideia de distopia para o Brasil de hoje? Né? Já podemos falar de naturalização? É bom que já pode articular, né, para nós duas, eu acho.
Aí, aproveitando essa sua fala sobre essa questão do ódio ao outro, né? E do anticomunismo, como isso vem para o Brasil, especialmente, eu acho que a Keila pode talvez trazer como ela sentiu isso no ensaio que ela está fazendo, né? Dessa infância da Dara nesse contexto ditatorial, né? Sendo que a gente é um país marcado pela xenofobia, marcado, né, por um ódio, não só racial, de gênero, mas também muito regional. A gente tem uma discriminação muito forte com os nordestinos, por exemplo, né? Tem uma coisa de supremacia branca no Sul. Como que você percebe essas relações no seu ensaio? Não sei como que a gente vai se organizar aqui nas falas, mas eu vou falar um pouquinho, então. Só quero parabenizar os trabalhos de vocês, assim, fiz algumas perguntas aqui, mais para a gente dialogar mesmo, né, e por curiosidade, porque fiquei com vontade de lê-los, né, mas, Eduardo, fiquei muito... Achei genial, né, o que você tem produzido e a ideia de falar das mulheres, né, na obra. Gostei muito disso, assim, e especialmente fazer uma interlocução com a Atwood, né? Na hora que você começou, eu já comecei a lembrar dela, e aí eu falei, ó, que massa, ele chegou lá, né? Muito, muito interessante essa chegada. E depois, Lud, você fala um pouquinho da minha questão, mas a questão, deixa eu ver aqui, a Paula, deixa eu pegar a questão da Paula, né? Ela colocou aqui sobre a questão da sala de aula, né? Nas práticas decoloniais. De alguma maneira, acho que vou responder a Lud também. Eu tenho feito, como eu disse, né? Eu tenho estudado uma categoria que é a pervasão de Adorno, né? Que é uma categoria que eu tenho encontrado nessas obras, né? Tenho buscado obras que têm essa categoria, vamos dizer assim, que falam, não é uma questão decolonial, mas é uma questão de uma obra que dialoga com outras obras na sua forma e no seu conteúdo, e que de alguma maneira ela traz uma constelação de esquemas, de elementos, né, que pervadem, né, que saem de dentro dela, né, enlaçam outras obras, mas que tem um cunho bastante político, né, e como eu discuto sempre a partir do sistema, né, contra a hegemonia do sistema, isso acaba aparecendo, né? Não com essas palavras, porque não estou falando a partir de estudos culturais, né? Enfim, mas é uma discussão que vai falar muito sobre, vai buscar muito obras de mulheres, de negros, de indígenas, né? E como eu tenho feito no projeto de pesquisa, eu trago para as disciplinas também. Eu trabalho com itinerários culturais, né? Então, por exemplo, na pedagogia, eu trabalho itinerários 1, 2, 3 e 4. Então, é arte e literatura universal, arte e literatura brasileira, arte e literatura regional, né? E como pensar isso, como pensar todas essas questões que nós vimos ao longo do curso na escola, finalmente no itinerários 4. Né? Então, eu acabo fazendo essa discussão por aí, tentando trazer uma diversidade de obras, né? E de obras que falam também sobre essas questões atuais, que muito dos meus autores principais não chegaram, né? Talvez Marcuse, né? Que começa a acenar isso, e aí a Fraser, principalmente, com o feminismo para os 99% também, né? Vem falar de uma questão que é preciso questionar, né, esses modelos hegemônicos e pensar todos os ismos juntos, né, que não adianta a gente não pensar a estrutura, né, para mudar e falar cada um do seu gueto, né, as pessoas contra o racismo de um lugar, as pessoas contra o machismo de outro lugar, né, mas juntar tudo isso. Então, eu tento trazer isso para a minha prática, né, de alguma maneira, e na escolha das obras, né, nessa diversidade. Eu tenho buscado também, Paula, fazer isso no currículo, quando eu trabalho com um projeto de pesquisa que pensa a pervasão e pensa nas mulheres artistas e pensa em obras diversas, né, que vão dar conta de todas essas questões, né, atuais que estão aí e tal, eu acabo questionando, né, esses cânones de alguma maneira e mudando o currículo, porque
quando você muda, né, um jeito de pensar a disciplina, você influencia na reformulação do projeto pedagógico do curso, por exemplo. Né? Então, essa é uma maneira de fazer a partir da universidade. E quando eu trabalho com os alunos, né, com os alunos, o que é que eu faço? Eu faço um estímulo para que isso mude na escola também. Não estou mais no estágio, mas é uma maneira, né, de influenciar os futuros professores, porque são licenciaturas. É isso. Muito bom, Keila, porque eu percebo, né, que talvez um dos caminhos possíveis para todo esse ódio, né, porque eu acho que a máquina de tudo isso que a gente tem vivido muito quanto pós-verdade, desinformação, também o totalitarismo é muito ódio ao outro. E historicamente a gente tem isso enraizado, né? É bastante naturalizado e por isso é disfarçado. A gente não evidencia que nós somos um Brasil racista, né? Que nós somos um Brasil do patriarcado, né? Nós somos genocidas com os indígenas, né? E temos uma branquitude completamente tóxica e essas coisas a gente está elas têm que ser assumidas do ponto de vista, acho que das práticas pedagógicas, principalmente, porque é como enxugar gelo, você falar que você vai combater o ódio, a desinformação, a pós-verdade, só dizendo o que é falso e verdadeiro, o que é mentira, o que é verdade. Né? Não é por aí, as pessoas estão dentro de um sistema de crença que elas estão fechadas, elas só querem, né, acreditar naquilo que lhes convém, né? Tem todas as coisas psicológicas que o Eduardo citou também, de dispositivos vários, dessa questão das distopias que entram nesses imaginários e dão voz a todo esse medo e ódio do outro. Então, eu tenho visto, assim, dentro da tese, que é um doutoramento em educação, que um dos caminhos possíveis nessas práticas, né, decoloniais do ver, do pesquisar, e também pedagógicos, não, além do currículo, né, que é essencial, como a Keila trouxe, você está sempre trazendo literaturas outras, saberes outros, fazendo uma curadoria da cultura visual, de contravisualidades, trazer essas existências invisibilizadas, que é uma prática muito possível para nós, né, que estamos em sala de aula, acho que é muito possível a gente se preocupar com isso, mas também tentar ver as relações de poder de uma outra maneira. Então, eu para a tese trouxe a Bell Hooks, que é uma educadora freiriana estadunidense, uma mulher negra, feminista. Mas você até perguntou dentro com o feminismo entra, né? Então, eu tenho porque eu tenho uma trajetória feminista de movimento social, então está bem forte na tese também. Então, eu estou procurando, de uma forma epistemológica, traçar diálogos com mulheres latino-americanas, né? E a Bell Hooks, ela, por ser muito freiriana, ela acho que está dentro de um sul global, assim, né? Tudo que ela passou, que ela traz. E ela traz uma coisa muito interessante de transgressão na educação, que é o prazer e a alegria. E eu acho que é o que contrapõe o ódio e o medo, né? Então eu tenho ido muito por esse caminho de pensar como que as mídias sociais, elas são uma fonte, né, de entretenimento que a gente coloca os nossos afetos, que a gente, né, e como foi para o ódio, mas também pode trazer umas possibilidades desse prazer, dessa alegria que, né, podem estar em sala de aula, porque a sala de aula branca do homem branco colonizador é a sala de aula do silêncio, né? Não é a sala de aula da risada, da conversa, da alegria. Então, eu tenho pensado também nessas questões, né? São realmente reflexões, mas por aí. Não sei o que vocês acham. Achei genial, inclusive a questão do humor, né? Tem muitos textos que vão falar sobre isso, né? Eu tenho um aluno que trabalhou com a questão da palhaçaria, né? E que trazem questionamentos sobre isso, né? Acho que muito legal. É só comentar rapidinho, né? Por exemplo, tem um aluno agora que acabou de defender na sexta-feira passada que a gente trabalhou a questão da educação antirracista, né? A partir de Adorno, né? E ela foi na questão das personalidades autoritárias, lembrei muito do que o Eduardo estava falando também. E como a gente está no mestrado profissional, a gente tem que criar um produto. A gente faz intervenção na escola e a gente cria produtos, né? No grupo de pesquisa também, assim, a gente sempre trabalha com inspirações estéticas, enfim. E ela fez uma história em quadrinhos, viu, Paula?
é muito legal, assim, toda a discussão teórica que ela fez sobre a questão do mito da democracia racial, né, Lélia Gonzalez, enfim, um monte de autores, Silvio Almeida, né, um monte de autores aí, inclusive Bell Hooks, né, ela cita, ela fez uma história em quadrinhos, assim, que é para a gente distribuir para as pessoas e tal, e a gente trabalha nessa perspectiva aqui, né, tem um aluno agora que está começando, que vai falar sobre a beleza negra na música, né? Então é por aí, são esses objetos que a gente tem perseguido. E eles vêm com objetos meio esquisitinhos e a gente vai fazendo convencimento, né, para a gente trazer para as questões da diversidade. Mas é por aí. É porque eu tô na rua e eu fico com medo do áudio ficar muito ruim é, ao fundo. Mas, assim, eu gostei bastante do que vocês estão trazendo, porque eu vejo que o que a gente tem hoje na escola é um problema seríssimo em relação ao currículo mesmo, a essa coisa do cânone, aos planos de ensino. Mas, assim, eu acho até uma coisa que a Keila trouxe, né, de estimular os alunos, que é uma coisa que eu venho conversando com outras pessoas, da falta de formação cultural, às vezes, dos alunos voltados para a pedagogia, né? E talvez devesse ter esse olhar mesmo dos professores da graduação, para que eles saiam da graduação sendo esses promotores de mudança e eles, de certa forma, são os intermediadores, né? Entre os alunos e essa nova possibilidade de pensamento. Eu acho que é um trabalho que ele acontece tanto na escola, né, na escola básica, quanto também na graduação, né, que é muito necessário, mas acho que tem que ser duas coisas feitas se complementando. Aí eu jogo a bola para vocês, o que, se é isso, se teria outras maneiras. Sim, com certeza.
Audiovisual, acho que essa é a linguagem, né? Quando a gente fala de cinema, porque na cultura visual a gente tem uma percepção interessante, né? Que a gente tem a história da arte e tem a história das imagens, né? Então, eu acho que o audiovisual, ele, enquanto linguagem, dá conta do que a gente está falando de prática pedagógica, porque aí a gente abre possibilidades de considerar até, por exemplo, o TikTok, né? Aí, né, dentro, né, talvez de uma visão mais freiriana, né? Antes de dar o primeiro passo até o cinema, conversar com os nossos estudantes sobre o audiovisual no cotidiano deles, né? Como que essa linguagem se dá, que é tão próxima. E acho que uma questão importante dessa curadoria, né? E da linguagem em si. Filho! Espera um pouquinho. Peraí, deixa eu passar aqui minha. É o simulacro da realidade que o audiovisual tem, muito potente, né? De trazer, como a Keila trouxe pra gente, essa aproximação com outras realidades, mas é muito tátil, muito plástica, a gente sente que estava ali, né? Então o audiovisual tem essa potência. Bom, esse é o cerne do meu trabalho, né, Eduardo? Eu, como estou pesquisando cinema e trabalhando com projeto de extensão, os alunos inevitavelmente vão ver filmes. Eu escolho pelo menos 2 ou 3, assim, e pego curtas, né? Às vezes um longa-metragem, mais difícil, mas acho que o curto ele funciona muito bem em sala de aula, né? E tenho tentado assim priorizar muito o cinema brasileiro, né? Tem muita coisa boa e a gente não conhece, né? E aí eu faço muito isso em sala de aula, né? Como eu disse, no projeto de extensão, eu estou sempre nas escolas, né? Essa semana passada mesmo a gente trabalhou um filme nas escolas, então trago assim um filme internacional, um filme nacional, eu sempre tento fazer essa diversidade, né? Os projetos eles sempre têm módulos, né? E os módulos vão trabalhando essa interface cinema e educação. Então eles estão presentes sempre, né? Na minha metodologia, na minha didática em sala de aula. E eu sempre tento fazer uma análise fílmica mesmo, né? Leitura do filme, né? Se não uma análise fílmica, pelo menos uma leitura fílmica, né? Que é trazer as impressões, o que eles estão vendo, né? Traga um pouco da gramática do cinema, entender o que é um ângulo, as intencionalidades do diretor, da diretora, porque isso tem a ver com a questão conteúdo e forma, né? Nessa dialética da obra de arte. Então, a gente está trabalhando mensagem, conteúdo, mas também pensando aquela estética, né? Que está ali organizada de maneira intencional, um ângulo, uma escolha, né? Do jeito de filmar, né? Os planos, tudo é intencional, não tem nada ali né, que é aleatório, né? Que trilha sonora que é, o que é desenho do som, né? Então a gente vai falando um pouco sobre isso. Então, inevitavelmente, eles têm que me engolir com filmes. É uma prática muito comum, assim. Eu me divirto, né? Eu dou a aula que eu queria assistir. Normalmente eu faço assim. E a gente se diverte.
Agora eu preciso assistir. Não tem. Eu consigo continuar minha tese sem assistir antes essa sua produção, Eduardo. Obrigada mesmo por ter tido o cuidado de mostrar para a gente, né? O que me fez. Eu cheguei. E a pesquisa é muito legal por isso, né? A gente vai achando coisas que a gente nem imaginava, né? A gente vai seguindo. Né, as leituras, as referências, então, e as coisas vão acontecendo, porque é tudo muito contemporâneo, né? Então, quando aconteceu com o Borba Gato ano passado, eu nem imaginava que ia aparecer na minha tese, mas quando eu comecei a pensar na hegemonia, na visualidade da hegemonia, foi quando eu cheguei no Borba Gato, né? E nas derrubadas dessas esculturas, o que elas significavam. E eu acho que aquilo caiu. Ai, que pena. Será que ela volta? Não volta. De como é essa hegemonia, né? Porque para falar de contra-hegemonia, eu precisava olhar a hegemonia. Preciso olhar, né? Eu ainda estou olhando. Então, eu tenho ali. Ah, voltou. Que bom que você voltou. Todo um caminho para entender que identidade visual é essa, hegemônica, né? Sobretudo, como ela se impõe na forma que a gente vê, né, o mundo. Então, quando a gente se questiona ali, né, por que a gente vê certas representações e não vê outras, né? O que está na nossa cara? Como a Paula falou, você vai no centro da cidade e está lá uma grande escultura. E não é só uma grande escultura, né? Ela tem ali, existe uma postura, né? É muito maior do que nós. Existe uma área ali do que eu estou querendo chegar na tese, né? Do que é não só hegemônico, mas do que é o próprio a materialização do que é a honra, do legítimo, do forte, da verdade, né? Tudo isso ali e o que significa, o que o contexto histórico grita para a gente quando a gente tem as derrubadas e as depredações, né? Porque isso vem dos movimentos sociais. Então, tentando também traçar um diálogo pleno, como você faz parte do movimento social, né? Para entender o que está acontecendo, qual é a emergência, que resistência é essa que a gente está falando, né? Quando tudo isso está acontecendo. Então, eu tenho uma imagem, a Keila perguntou, né? Eu sou arte educadora, fiz belas artes, então eu tenho uma prática também de produção artística, né? Então, mais manual. Agora eu estou indo mais para o digital, depois da pandemia. Mas eu chego numa colagem, depois de tentar entender a pós-verdade e a desinformação, né? Que vem lá do Brexit, ódio aos imigrantes, depois a eleição de Trump, Bolsonaro aqui. E entender isso na própria forma que a gente constituiu os nossos mitos, que eles são os mitos atuais, mas os nossos mitos nacionais, né? E as esculturas são isso, são retratos desses mitos nacionais, né? Tão fortes que fazem a gente glorificar uma figura, como você falou, execrável, que é o Borba Gato, né? Que vai olhar a biografia desse homem, que ele foi, né? Como que esse mito nacional, esse imaginário, né, colonial, permitiu que a gente naturalizasse um herói, que ele fosse um herói, né? Então, é mais ou menos por aí. Teve uma pergunta? Agora eu me perdi. Não, eu falei do meu doc lá, que agora saiu do plano, né? A gente ganhou um prêmio agora, aqui na universidade, que se chama Inova UEMS, e eu estou sempre no meio das inovações, porque as pessoas acham que inovação é só na agronomia, sei lá, vacina, né? E aí eu estou sempre com os meus alunos, a gente está sempre concorrendo ao prêmio Inova UEMS aqui. O ano passado a gente ganhou com músicas, né? Eu e meu aluno do ano passado que defendeu,
A gente ganhou com músicas, né, que nós compusemos, né, falando um pouco sobre beleza gótica, mas músicas infantis, né, nós criamos e compusemos 6 músicas, e esse ano eu ganhei com um aluno da graduação, porque o TCC dele é uma discussão sobre a questão das mulheres, e muito pela Nancy Fraser, a gente vai falar sobre as mulheres o trabalho que está nas costas das mulheres que vão também para o mercado de trabalho e que vão terceirizando o trabalho, o serviço, né? E a gente vai falar sobre as tias, vai se chamar a tia da limpeza, né? Que são as funcionárias que limpam a UEMS, né? Aqui a universidade, e nós vamos fazer um doc sobre elas. Então, a gente fez todo um plano, né? Que está no papel, né? Não escrevemos ainda roteiro, não argumento, nada disso, mas tem só um plano e tudo mais, e a gente concorreu e ganhou. Então, agora nós ganhamos um prêmio em dinheiro, vamos comprar, né, materiais, vamos nos associar a pessoas, né, que conseguem colocar isso de fato em prática, né, e estamos começando a escrever o roteiro e tudo mais. Mas eu acho que é isso, muito interessante, gente, todas essas iniciativas, né, e quero muito ver o seu filme, pode deixar. Já falei aqui, vou colocar em aula, no cineclube. Fiquei muito interessada.
Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Muito obrigada. Também agradeço demais vocês. Eles responderam. Foi muito bom ter participado. Gente, acho que nunca participei de uma mesa, uma comunicação com tão poucas pessoas e tão animado. De verdade, foi muito bom, né? A gente conseguiu dialogar e passou super rápido, né? Tava muito interessante, assim. Eu gostei muito mesmo, assim. A gente podia realmente manter contato. Todos os links eu fui copiando aqui, fui mandando para mim mesma, para não perder, né? E quero agradecer mesmo a escuta, né, a possibilidade do diálogo, e não sei o que farei no texto escrito, porque vocês viram, né, eu já passei dos caracteres, não tem nem referências assim citadas, mas enfim, espero que isso se expanda aí, mas muito obrigada, eu aprendi muito, foi muito formativo para mim. Também aprendi demais aqui com vocês, foi realmente um prazer. Com a Keila, da sua sensibilidade, da sua escrita e também da sua apresentação, a estética. Eu fiquei encantada do começo ao fim com a sua apresentação, aprendi muito, acho que você está falando das referências, mas o que você traz aí é muito além, assim, uma visão, e dá para imaginar as suas aulas sobre cinema, numa sensibilidade, que é isso que a gente precisa também, né? Esse olhar sensível. E o Eduardo, fiquei muito animada, porque eu conhecia muito pouco do que você trouxe, dessa distopia, dessa ficção, que chega na minha tese, que chega no que eu estou analisando, então eu aprendi demais, foi um aulão para mim aqui. Anotei várias coisas que depois eu preciso olhar, e também vou assistir todas as indicações que surgiram aqui. Nossa, somou demais, realmente foi o que ela falou, assim, foi não só animado, contribuiu muito, foi um debate riquíssimo. Só tenho a agradecer também, Paula, obrigada que nos acompanhou do começo ao fim, obrigada mesmo, galera. Um bom descanso agora, boa noite, espero poder trocar contatos.
Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.